Aloha, galera do bem, aqui quem fala com vocês é Gigola, de volta no nosso Podcalha e mais um episódio sensacional, sempre muito bem acompanhado aqui com meu amigo Daniel Kirchner, não é parente da presidência da Argentina, e com Caverna o Polêmico, sempre com suas murmúrias de raiva, ódio, amor e de muita filosofia, beleza, pessoal? Rapaz, esse negócio de ódio, assim, eu tô querendo saber aonde que esse Caverna tem manifestado ódio no coração ultimamente, meu Caverna. Eu tenho ódio no coração. Ah, cara, eu tenho pouco, assim. Ó, um dia desse saiu um disco do Limp Bizkit de 99 com os palavrões censurados, lembra? Aí o Caverna ficou com ódio e com razão. Tem que recuperar. Às vezes, cara, eu fico puto e tal, e eu vou ser bem sincero, cara, eu adoro quando eu consigo ficar com raiva das coisas. Porque hoje em dia eu tenho dificuldade de sentir raiva, saca? Que é uma coisa que era muito fácil pra mim quando eu era mais novo. E eu acho que a raiva, ela é um sentimento muito importante, é uma função a cumprir, assim, tal. E eu, assim, né, hoje em dia eu tenho dificuldade, porque eu sempre penso, cara, essa pessoa tá fazendo essa merda é porque o pobre deve estar sofrendo muito ainda, ele não entendeu o que é a vida, ele não sacou como a coisa funciona. Esse lance da empatia, assim, ele me dificultou hoje em dia de sentir raiva. Eu sinto falta de sentir raiva às vezes, sacou? Mas enfim, cara, que bom que existe raiva no coração de vocês, eu fico muito feliz por saber disso. Significa que é um sinal de saúde, cara, em algum nível. Saúde emocional, sentir raiva, faz parte. E a raiva é muito próxima do amor, né? A raiva e o amor, a linha tênue, né? Então... Porque eu acho que, tipo assim, são lados de uma mesma moeda, assim, né, cara? E assim, eu tenho buscado muito pelo lance da luz e tal, mas eu acho que, assim, existe um papel a cumprir da raiva, e o Caverna Polêmico continuará polêmico, mas talvez com menos ódio no coração do que o Caverna Polêmico, raivoso. Que bom, então, né? Hoje a gente vai partir um pouquinho para o cenário mais underground, né? Nós vamos à belíssima Pernambuco falar desse artista maravilhoso, né? O Lula Queiroga. Lula Queiroga talvez seja novidade para algumas pessoas que estão escutando a gente, né? Ele é pai do Rafael Queiroga, ex-VJ da MTV. Recentemente fez Chipados, um programa bem legal da Globo, até recomendo. Com o disco Tem Juízo, Mas Não Usa. Ele dirige o programa do Establish também. Então, no Chipados ele tá com o Establish. Mas você já viu o talk show do Cabelo Leila? Já vi. Muito bom o talk show Eu acho massa. Mano, eu sou fofoqueiro, velho. Eu nunca escondi de ninguém que eu sou fofoqueiro, cara. Mas eu acho que todo mundo é um pouco. A fofoca tem uma função social, ela une os sapiens em bandos e tal. É que você é de humanas, Caverna, né? Você é de exatas, perdão. A gente de humanas Eu era, na época de Orkut, eu era de uma comunidade que chamava O SBT Moldou o Meu Caráter, né? Eu era dessa comunidade, né? Mas enfim. Pior que moldou mesmo. Moldou mesmo, Mas assim... O SBT não tinha escrúpulos, né? Mas esse descaralhaço do Lula Queiroga, né? A gente, para falar dele, eu acho que vamos entrar um pouquinho antes. O Daniel vai trazer mais o lado técnico, né? Mas eu acho muito legal quando a gente fala de Recife, quando a gente fala de Pernambuco, porque ela é uma cidade com muitas camadas. E eu acho que ele traz isso pro disco dele, né? Eu vou citar aqui uma vez uma crítica, eu não vou lembrar de quem foi, peço desculpa, mas quando saiu a minissérie Justiça, da Rede Globo, muito boa, por sinal, e ela se passa em Recife. E eu lembro que o crítico falou justamente isso, que a cidade ela se torna uma personagem na trama, porque a cidade tem muitas camadas. Esse disco, né, você não consegue definir de que estilo musical ele é, né, porque você parece que ele pega tudo que ele gosta, joga no liquidificador, separa em porções maiores e menores, algumas ele põe canudinho, outras guarda-chuvas, outras ele toma cowboy, algumas com adoçante, e ele constrói esse disco muito legal, que eu gosto muito, apesar de, eu vou pedir desculpa ao Lula Queiroga, mas a capa que leva o neto dele, né? Eu não sei se é neto, se é filho. Enfim, me assusta. Pra caramba. Ou às vezes é um banco de imagem de criança, mas assim, ela me lembra... Vocês lembram aquele quadro do menino que chora, que tinha antigamente na casa das nossas avós? Ou então aqueles quadros antigos? Minha avó pegava assim, meu pai bebê, e pegava o rosto dele em várias posições, ele chorando, ele rindo, ele
Alegre, né? E dividia em uma forma oval, em preto e branco. Eu tinha um medo daquilo, mas eu tinha um puta medo daquilo. Então, assim, a capa, Lula, a capa me deu medo, assim. Eu acho que não é o que você queria, né? Porque tem juízo, mas não usa. É que nem o Jesus do SBT, né? Tipo, tem o mesmo efeito psicológico, o Jesus do SBT e essa capa, assim. Jesus é um cara massa e tal, mas... É que eu acho que criança, eu acho que ele... Mas criança não tem juízo também, né? Não faz o menor sentido essa capa aí, velho. Eu ia falar que criança tem juízo, mas não usa, mas não deu tempo de desenvolver o juízo aí. Ainda bem. Ainda bem que não tem juízo a criança. Por isso que ela é muito mais massa, velho. Porque não tem juízo, velho. Se tivesse, seria um adulto chato, velho. A capa seria um adulto, assim, que tem juízo já. Eu acho, cara, que tem gente que gosta de mostrar a foto do filho pros outros, tá ligado? Tipo assim, qualquer oportunidade o cara vai lá e... Aí o Lula já quis botar na capa do CD, tá ligado? E hoje em dia, ainda mais com as redes sociais, né? Às vezes a pessoa bota... Eu tô lá olhando um amigo de infância, de escola, pessoas que a gente até estudou em comum, e ele coloca uma foto com uma criança, né? E eu falo, olha lá, fulano foi pai, daí eu vou ver. O Dindo ama muito, sabe? O cara não tá nem mais mostrando a foto do filho dele, né? A foto do afilhado, né? Mas assim... Eu queria perguntar pro Daniel agora sobre essa parte técnica do disco, que você falou que pesquisou bacana, né? Pesquisou legal. Cara, na verdade, eu tô no bonde do Caverna aí. Eu quis escutar o disco e, sei lá, assim, expressar o que me fez me apaixonar por ele, entendeu? Assim, eu até procurei quem era o contrabaixista, porque talvez seja até o próprio Yuri Queiroga, né, que ele é produtor desse disco junto com o Lula, né? Talvez seja ele o baixista, porque eu achei o trabalho de contrabaixo nesse disco espetacular, assim como o trabalho de produção, Sim. né? Assim, eu acho que é um disco que ele tem tantas linguagens, assim, ao mesmo tempo, que poderia ser uma bagunça, entendeu? O negócio poderia ser um caos. E, na verdade, fica a cara do Lula Queiroga. Eu conheci Lula Queiroga, assim, como muitas pessoas, eu acho, por causa do Lenine. E eu nem me ligava na obra do Lula Queiroga, que ele era parceiro do Lenine, né? Aí veio o Sussi, um grande amigo nosso aí, meu do Caverna também, de sociólogo. Sussi é a abreviação de sociólogo, porque ele era sociólogo. Aí o Sussi falou pra mim, cara, assim, ó, tá vendo essas músicas do Lenine, que elas têm um swing meio especial, né, vamos dizer assim, um sabor rítmico diferente, né? Geralmente são parcerias com o Lula Queiroga. Aí eu comecei a procurar as músicas, né, A Rede é parceria do Lenine, O Último Pôr do Sol, parceria do Lenine com o Lula Queiroga, que são duas das minhas favoritas. O Atirador, que é uma das gravações do Lenine favoritas, é só do Lula Queiroga. Dois Olhos Negros é só do Lula Queiroga. E Escrúpulo é parceria dos dois. E são todas as músicas que tem aquela batida que eu acho que caracteriza... que na minha cabeça caracterizava o Lenine. Aí eu descobri que era a batida que caracterizava o Lenine e o Lula Queiroga. E que, na verdade, nos álbuns do Lula Queiroga, essa batida era muito mais predominante do que nos álbuns do Lenine. E essa inspiração rítmica, ela pode vir até mais do Lula Queiroga do que do Lenine em si, né? Porque o Lenine tem uma batida de violão que ele toca 2 acordes, você sabe que é, né, velho? Então pode ter sido essa comunicação entre os dois que surgiu essa parada, entendeu? Eles falam que eles são irmãos, assim, que eles compõem, é como se tivesse uma mente só pensando, entendeu? É uma química na hora de compor que assim, eu acho que eu nunca tive com ninguém nesse nível assim, não, sabe? Assim, do jeito que eles falam da parceria deles como mística pra mim, assim, sabe? E aí, cara, só que eu não fui pesquisar, assim, eu admirava dentro da obra do Lenine, né? Aí eu comecei a amar com a minha companheira, faz uns 5, 6 anos, e ela começou a falar, Lula Queiroga é um gênio, Lula Queiroga é um gênio, Lula Queiroga é um gênio. Às vezes eu tinha aversão, né, assim, uma certa resistência pra conhecer coisa nova. Hoje em dia, 90% das coisas boas que eu escuto é ela que me mostra. E assim, o Lula Queiroga, ele abriu a minha cabeça para um monte de fusão rítmica, para um monte de abordagem para música. Mesmo eu gostando de um monte de coisa, eu não tinha essas concepções antes. Então assim, ele foi meio revolucionário para mim. Ela primeiro me mostrou um disco Aboiando a Vaca Mecânica, né? Também é um disco incrível do Lula Queiroga. Depois ela me mostrou esse, Tem Juízo, mas não usa, por causa de uma música específica, né? E quando a gente chegar nela eu vou falar, não vou... Ela falou, eu amo essa música aqui e tal. Eu amo essa música aqui e tal. E aí, cara, comecei a escutar esse disco, e esse disco ele foi assentando. Que a primeira vez que eu ouvi eu achei muito louco. Eu fiquei assim, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Mas
ele foi amadurecendo, assim, através dos meses na minha cabeça, assim. E deu 6 meses depois, eu tava escutando ele de uma maneira totalmente diferente. Então, é um disco, assim, que mesmo o Lula Queiroga tendo essa característica de quebra rítmica, de muitos arranjos, muita produção nos discos dele, é o disco que, na minha opinião, ele traduz, assim, o Lula Queiroga na sua face mais versátil. Então, eu achei interessante você falar essa questão rítmica, assim, e a questão desse estranhamento inicial quando você escuta, né, o som, porque, pode parecer bagunçado. Eu confesso que pra mim me pareceu bagunçado. Ele continua bagunçado na minha percepção. Eu ouvi várias vezes, assim, a primeira vez eu senti um certo desconforto com a linguagem, eu acho, né? E eu fiquei tentando entender ali, cara, o que é que tá me incomodando aqui, né? Porque a gente ouve um disco muito com base nos nossos preconceitos estéticos, né? Nossos hábitos. E depois de ouvir várias vezes, eu falei, cara, eu sei o que tá faltando pra mim. Eu senti falta de uma cama harmônica para eu descansar um pouco. Eu achei ritmicamente demais. É muito rítmico, assim, muito rifiado, muito fraseado. Eu achei falante, tanto em termos, né, tipo, de voz quanto de instrumento. Muita frase de voz e de bateria, muito fraseado. Eu falei, cadê a harmonia, velho? Onde tava? Ele fiquei naquele desconforto, assim, procurando, sabe, um campo harmônico pra dar uma descansada, assim. Então foi a minha primeira impressão do disco. E eu achei interessantíssimo isso, porque é aquela coisa que você falou, assim, hoje em dia a gente mais velho, dificilmente vai escutar coisa nova, assim, vai ter paciência e tal, né? E a chance de fazer um podcast com vocês, pra mim, é muito legal, porque, assim, é um pretexto que eu tenho pra descobrir coisa nova que eu não iria descobrir se alguém não me indicasse, eu não tivesse que ouvir pra falar sobre. O fato de eu ter que falar sobre isso, eu vou ter que ouvir, velho. Mesmo que eu ache estranho, assim, mesmo que não tenha a ver com a vibe do dia que eu quero sentir naquele momento. E assim, esse disco veio pra mim nessa época de quarentena, de pandemia e tal, onde eu tenho buscado muito mais um espaço pra repousar do que essa agitação toda que eu senti por conta desse excesso rítmico. É muito rico, né, ritmicamente o disco, assim, não tem como... Assim, a grande riqueza, eu acho que é a questão rítmica, instrumental, os fraseados e tal, que do ponto de vista musical eu acho que são tecnicamente impecáveis, assim. Mas do ponto de vista da minha sensibilidade, da linguagem que eu tô acostumado, ele ainda me parece... Foi que nem quando eu mostrei Clara Crocodilo pra vocês, né? Do Alingo Banabé. Mas eu acho interessante que ele traz, nesse disco, uma valorização à música pernambucana, né? Porque todos os participantes, todos os convidados são de lá, né? E às vezes eu fico um pouco intrigado, assim, quando a pessoa chega e fala, olha só que legal, isso aqui é de Pernambuco, isso aqui é de Recife, um novo movimento de lá. Não, o movimento de lá não é novo. É porque não chegou até... É porque não chega até você, né? A gente acaba consumindo... Eu tenho um amigo que gosta de futebol, né, que chama de Eixo do Mal, né, aqui Rio de Janeiro e São Paulo, né, mas a gente acaba consumindo mais do Eixo do Mal, né, e a vanguarda pernambucana de todos os estilos está sempre presente ali, né, cara. Esse disco tem muito seja numa batida, seja numa guitarra, seja na forma de cantar, declamando, ele tem muito do Chico Science, né. Tem tudo, cara, tem Chico Science, tem, assim, Silvério Pessoa, tem, sabe, toda aquela riqueza da música pernambucana, de algum modo se manifesta aqui, entendeu? E eu acho que é um disco extremamente poético, na minha opinião, porque as letras são letras nas quais eu me identifico muito, pessoalmente. Eu acho que elas trazem um discurso sobre esses conflitos das relações nas modernidades, né? Na modernidade com as tecnologias, com afastamento, essas questões das culturas, né? Assim, então, para mim, poeticamente é um disco muito grandioso, assim, sabe? Então, eu me identifico muito, sabe? E eu acho que Pernambuco é o melhor país do Brasil, velho. Na minha opinião, assim, eu tenho o sonho de morar em Pernambuco, porque é um lugar que é uma energia, é uma coisa, é um lugar que me encanta, assim. O Nordeste é muito massa, cara. Eu acho que é o melhor lugar, a região mais massa do Brasil, assim, saca? Sim, tem muito do Mestre Salustiano também nesse disco, né? E Mestre Salustiano é justamente aquilo, né? A simplicidade na genialidade, ou a genialidade na simplicidade. Então você tinha ali um músico que era cortador de cana na região da mata. E eu acho que esse disco, uma hora, ele vai procurar camadas que são bem simples mesmo, mas aí que ele vai lançar um sintetizador em cima. É aquilo que eu falei do liquidificador, né? É claro que a gente sempre volta aqui. Nós somos 3 amigos aqui falando do disco. O disco tá vai fazer 8 anos, né? E às vezes o Lula Queiroga
Queiroga vai ouvir, cara, o que esses merda estão falando? Eu falei sobre o espinho que estava preso na minha bunda, não sei, sabe? Mas assim, é o que a gente consegue falar, né? Consegue ter essa ideia, assim. E eu acho ele muito rico nas crônicas também, né? Eu vou deixar para falar no Faixa a Faixa, mas ele constrói umas crônicas com metáforas ali que eu, pelo menos em interpretações livres que eu faço, assim, minhas, eu consigo viajar, cara, eu consigo entrar no universo que ele tá criando ali. E eu acho que é uma linguagem direta, uma linguagem simples, sabe? Assim, muita gente conecta a poesia a um certo status de classe, né? Eu acho que ele faz uma poesia popular, assim, e ao mesmo tempo como a maioria da poesia popular, né? Cheia de significados e de vivências, assim, sabe? Uma coisa muito rica, eu acho. Então legal, galera, uma viagem muito doida aqui sobre esse disco maravilhoso do Lula Queiroga, Tem Juízo, Mas Não Usa. E agora a gente passa para a parte favorita de quem escuta o nosso podcast, né? Eu recebi muitas mensagens aqui, o Belarmino estava até lendo algumas, que o pessoal adora o nosso Faixa a Faixa. Eles falam assim, eu adoro como o Gigola conta a informação da música, de como o Daniel traz uma análise social sobre ela e como o Caverna a polemitiza total. O Caverna brisa, né? Tipo, assim, essa é a real, né? O disco abre logo com Você Não Disse, né? Eu acho que é uma canção que ele invoca aqui o Chico Science, principalmente pela forma de cantar, de você declamar a letra. Ela também tem uma mistura da música regional pernambucana com uma guitarra um pouco mais pesada, então isso me traz o Nação Zumbi, Mundo Livre S.A., enfim. E, ao meu ver, a minha interpretação, eu entendi ele quanto uma crônica, uma briga entre, ou mais de uma briga, né, um movimento tenso, uma relação tensa entre um casal, mas de como tudo é efêmero, né? De como um dia você tá com raiva, no outro você tá jogando isso pras ondas e pro mar levar embora, assim, né? Você olha às vezes pro passado, pras brigas que você teve e agora elas não significam mais nada, né? Eu acho até que é meio um luto, assim, sabe? Sabe, assim, um luto, talvez, não necessariamente de um amor romântico, assim, mas de uma relação entre duas pessoas, sabe? Como você, nesse ponto da rompimento, né? Você não consegue lembrar das coisas boas, elas vão vir depois, né? Aí toda aquela bagagem ela vai vir depois, porque ela vem com a solidão, né? Mas esse é o momento anterior, né? Então, assim, uma parte da letra que me marca muito, assim, é junta tudo de nós dois, chega no mar e joga, e no raso também se afoga. É uma imagética muito poderosa, assim, sabe? Depois quando ele fala que ele tá dançando no escuro com vagalumes em volta, né? Então ele tá sentindo peso, assim, né? E aqueles furinhos de luz, né? Quando você tá na relação, assim, meio se afogando, você só consegue ver a escuridão, e a luz você só consegue ver através desses furinhos de luz, né? Que vem e aparece e desaparece, né? E porque você tá na escuridão, né, velho? Aí, com vagalumes em volta, uma corrente de amor se desprende e se solta, né? Então é o momento que você se desapega daquela pessoa, né? Tô ouvindo sereias, lavadeiras, cirandeiras me levam pro meio da roda. Então é aquele negócio de você sair de uma relação desse peso, né? Você se libertar pro mundo, né? Você reencontrar o mundo, você reencontrar... Cara, e é muito bonita essa coisa do mar que ele usa, assim, né? Tipo, como um recurso, assim, metafórico para falar da relação, assim. Porque o tempo inteiro vem imagens que te remetem ao mar, assim, né? Que faz parte da paisagem da cidade dele, do contexto, da terra, né? Tipo, de um estado que tem, assim, fronteira com o mar, assim. Isso aparece muito na letra, assim. Agora, olha que interessante, cara, a gente aqui discutindo a letra, né? E, assim, aí nessa parte eu acho legal meio que abrir, assim, do lado para acompanhar, porque aí, assim, isso vira uma brisa à parte, a questão conceitual do sentido. A gente começa a falar de um disco, falar de música, tá falando da vida, de amor, de relação, de ser humano, de sentimento, assim, e eu acho legal acompanhar. Mas, assim, olhando pra letra, lendo ela, e o que fica mais claro para mim, do ponto de vista, tipo, de construção, de arranjo mesmo, musical e de linguagem, foi o tanto que eu não consegui prestar atenção direito na letra, ouvindo no disco, por exemplo, por estar sendo distraído pela construção muito fora do que eu tô acostumado, assim. Eu acho que essa questão, eu senti isso, assim, isso é uma questão muito pessoal minha, assim, que quem sou eu para ser crítico de qualquer coisa, assim, né? Mas, assim, o feedback emocional, honesto, sincero da minha pessoa em relação à questão
de captar a essência da letra, eu me senti distraído pelo arranjo. Eu fiquei mais assim, querendo entender tudo aquilo, porque é muita palavra, é muita fala, né? É muito poema, é muita declamação, mas também é muito instrumento, é muita bateria, é muita virada, é muita frase de... Essa música, ela é muito cheia de coisas, assim. E eu tive dificuldade de absorver, por exemplo, afetivamente o conteúdo lírico, né, por estar sendo colocado para mim numa linguagem que para mim assim me distraiu. Então eu achei isso interessante, quis comentar mesmo, porque a letra é linda, cara, e eu não tinha realmente conseguido perceber que ela era linda assim, ouvindo no disco, entendeu? Curioso que eu faço um processo ao contrário dessa letra, né? E acho que muita gente, quando a gente acaba um relacionamento que tá ruim, ou quando acabam com a gente, né, que é no meu caso, mas... Eu sou igual a você, cara. Só lembro das coisas boas. Aí você Mas fala, aí é quando acabou já, cara. Aqui você tá dentro ainda, sabe? Aqui você tá dentro ainda nesse momento da letra, é o momento que você tá dentro ainda. Aí você só vai, você vai ver as coisas boas ali no momento que você saiu. E você sente todas as possibilidades do mundo, mas você sente a solidão também, tá ligado? E esse lance, cara, dos instrumentos é que eu acho que o Lula Queiroga, ele é um poeta assim, meio multidimensional, entendeu? Ele tem o lance de se expressar com a música também. A música fosse um complemento do... Então, eu acho que realmente é muita informação, por isso que às vezes eu demorei tanto para compreender esse disco, sabe, assim, para conseguir ligar as palavras aos sons e chegar nos significados que eu queria ali, né? E eu acho que musicalmente, cara, para mim, assim, é como o Gigola falou. Para mim, essa é a guitarra da Nação Zumbi, entendeu? Assim, eu escuto muito. Total. Só que não é a base rítmica da Nação Zumbi. Não é, definitivamente, assim. Mas é isso que eu tô falando, assim, eu concordo, tem muitas camadas ali, né? E olha que interessante, eu sinto, por exemplo, quando eu tô fazendo música, que eu também sou um cara de muitos excessos. Eu vou gravar, por exemplo, uma composição minha, cara, é comum eu fazer às vezes tipo 5, 6, 7 teclados ao mesmo tempo. Eu quero criar uma textura sonora ali. Só que, para você mexer com timbre, isso funciona bem. Com ritmo, isso me perturba, porque eu sinto esse conflito, você entende? No timbre, você pôr várias camadas assim, isso pode soar como uma cama para você, tipo, descansar. No ritmo é difícil, porque a guitarra tá fazendo um riff. A voz também tá falando o tempo inteiro. A bateria só faz virada. Assim, essas viradas muito, tipo, de... Assim, então é tudo ao mesmo tempo, e assim, para mim, isso me distraiu, né, de conseguir sacar a essência lírica da letra. Olha que doideira, né? Mas talvez o objetivo seja esse mesmo, né? E o Bellarmino Rock, hoje, já trabalhando aqui, só pra gente não esquecer, o Daniel citou, o grande Lúcio Maia, né? Guitarrista da Nação Zumbi. Ele praticamente, tocou também, fundou o Mundo Livre S.A. E ele sim é um vanguardista, né? Ele sim é um vanguardista no estilo de guitarra. Cara, essa galera do rock dos anos 90 que tava lá, inclusive com o Chico Science, assim, né? Era uma galera forte, né? Assim, tipo, no rock brasileiro, em algum momento, assim, nessa época, teve um... Cara, eu acho a melhor coisa do rock anos 90 é Nação Zumbi, isso, na minha opinião, velho. Eu acho o Planet Hemp, cara, sendo sincero, assim, eu gosto pela minha... Eu adoro o Planet Hemp. Eu acho Nação Zumbi uma das melhores coisas que já fizeram no Brasil, assim. Eu amo demais. Mas, cara, mas Nação Zumbi é incrível. Chico Science, o Dallan Mocasa é um disco maravilhoso demais. Duas e na mesma época, essa galera coexistindo, assim, né? Isso é muito legal de ver que teve um movimento de vanguarda no rock nacional nos anos 90 ainda, porque eu tinha muito aquela ideia, né? Tipo, da Legião Urbana, porque já era nos 80, e realmente nos anos 80 foi a coisa mais clássica do rock brasileiro, assim, mas teve um sopro de renovação muito legal que pra mim passou batido na minha formação musical inicial nos anos 90 no Brasil e que hoje em dia eu reconheço. Vamos para a próxima faixa, partindo para a próxima faixa, que é Altos e Baixos, né? Será que eu posso dizer que ela é a canção mais Tom Zé do disco, até pelo modo que ele brinca com as palavras em cima de um dedilhado, né? Excelente, e a minha preferida, eu adorei essa música, achei ela linda, cara. Tipo... É uma parceria com o Lenine canta aqui. O Lenine tá em todas, né? O Lenine tanto participa do acústico do Capital Inicial em Nova York, quando ele vem tocar com artista local. O Lenine gosta de tocar, ele gosta de trabalhar. O Daniel Kirchner no Inei. Tinha a banda dele, mas tocava com todo mundo, fazia poesia com todo mundo, né? E eu não sei se eu entendi direito, mas eu acho que ele tá falando dos altos e baixos da carreira de um artista, até onde você tenta chegar.
E uma coisa que eu achei muito legal é a frase: o topo deve ser melhor do que aqui. Acho que ele fala mais, que ele não sabe onde é o topo, mas sabe que deve ser melhor do que aqui. E isso eu acho muito legal, porque ele não tem aquela hipocrisia do artista falar que não quer ser mainstream. Não, o artista pode ser legal ser o mainstream, né? Eu lembro do Kurt Cobain, que era um cara que odiava a fama, né? Se sentia mal com aquilo, né? E acho que quando ele solta essa frase, ele fala: ó, eu passo por isso, passo perrengue, mas que artista não quer viver da sua arte, né? Cara, eu acho que é muito comum na carreira do Lula Queiroga esse tipo de jogo de palavras, assim. E eu acho que é diretamente influenciado pelo Tom Zé. Eu concordo com você. Perfeito. Diretamente influenciado pela Tropicália, especialmente pelo Tom Zé. E, cara, eu tive uma interpretação totalmente diferente, assim, dessa música. E é legal isso, né? Como cada um escuta com a sua história e vê uma coisa diferente, né? E eu acho que a sua interpretação é totalmente plausível aqui, Fernando. Ela tem total lógica, assim. Outro dia eu tava dando aula do Simmel, né? Que é um dos sociólogos clássicos aí E, cara, eu lembrei dessa música na hora, assim, porque ele lá em 1902, ele estava falando sobre a vida nas cidades, né? E o que ele chama de embotamento dos sentidos, né? Que quando você está no campo, você está em contato com a natureza, a quantidade de estímulos visuais, sonoros, texturas, tudo é muito menor, né? Então você consegue olhar para dentro de si, você consegue pensar, você consegue estabelecer certos laços comunitários, consegue. Só que na cidade grande são estímulos mesmo, estou chamando a sua atenção o tempo inteiro, que não tem na cidade do interior, não tem são coisas que são construídas para chamar a sua atenção. Isso o cara escrevendo em 1902. E ele falando, ele falando que é tanto estímulo, que você vai perdendo a sensibilidade, você vai perdendo a capacidade de te surpreender, você vai perdendo a capacidade de se emocionar, você vai perdendo a capacidade de se conectar com as coisas. E segundo ele, o indivíduo urbano vai se tornando um indivíduo blasé, ou seja, que ele não consegue associar sentimentos, porque ele está anestesiado pelo excesso de estímulos, ele não consegue reagir mais, que não tem contraste na vida dele mais, né? E aí você pensar, o cara escreveu isso em 1902 e com celular isso se tornou muito mais verdade. Essa realidade urbana foi transportada para o seu bolso, né? Para o mundo inteiro, ela foi globalizada, né? Então, assim, quando eu ouço essa música, eu escuto isso, que o cara ele tá perdendo a capacidade de se emocionar, ele está sendo estimulado o tempo todo pelos comerciais, que a cidade está toda centrada em vender alguma coisa, né? Então está o tempo inteiro sendo estimulado para comprar ou para produzir alguma coisa, e aí ele vai perdendo a sensibilidade, a capacidade de uma felicidade mais plena, né? De uma realização mais plena. Por isso que ele fala pobre feliz de mim, né? Ele fala desses veículos, né? Eu sou o herói do momento, eu sou a capa da Veja, eu sou a tampa do Crush, eu sou a loura da cerveja Skin, eu sou a nova coqueluche do inverno, né? Eu fico com medo, eu fico cheio de dedo, eu tô prestando pra nada, eu tô querendo me livrar de mim, ou seja, ele não tem como escapar de si mesmo, né? Porque ele tá embotado ali, ele tá... Só pra galera mais nova que tá escutando a gente, né? A tampa do Crush é o refrigerante de laranja, tá? Não é o quando ele diz isso. Crush é um refri da época, laranjinha da época dele. Se eu cheguei a tomar Crush laranja. Cara, interessante isso, né, velho? Assim, como cada um realmente tem uma leitura e, assim, ambas são possíveis, assim, eu já vejo mais numa linha, assim, cara, meio budista, meio metafísica, meio naquela linha da efemeridade da vida, uma coisa que uma hora tá no topo, depois ela cai, assim, e existe o apego e o medo de estar ficando obsoleto ali, essa dificuldade de lidar com o transitório, né, com o efêmero. E, caralho, Daniel, muito massa, cara, eu não conhecia. O nome desse cara é Zimmer? É Simmel. Que a gente fala Simmel, alguns falam Simmel, mas escreve S-I-M-M. Eu não conhecia, mas essa ideia, assim, ela aparece em outros lugares também, né, cara? Esse embotamento dos sentidos pelo excesso de estímulo, assim, cara. Isso, se você, velho, o Krishnamurti falou sobre isso, o próprio Osho falou sobre isso, esse cara super controverso, falava a mesma coisa também, assim, o Nietzsche andou falando um pouco sobre isso também, assim, e ele é o Nietzsche anterior, assim, porque o Nietzsche, né, ele é o último livro dele, se não me engano, ele morre em 1900, uma coisa assim, né, então ele já tá na mesma época, e pra mim sempre fez muito sentido, que é isso, você perde a sua sensibilidade por uma hiperestimulação, assim, que te deixa
insensível, né, pra perceber nuance, perceber contraste. E a gente sente isso, cara, assim, tipo, essa letra foi a que eu mais gostei, foi a que eu mais me identifiquei, assim. E tem o lance do capitalismo também, né, que, tipo assim, você tá o tempo inteiro envolvido, todo lugar que você olha no celular, na rua, você que alguém tentando te vender alguma coisa, aí quando você tá em casa sozinha, você com um prazo pra trabalhar, pra terminar, não sei o quê. Aí quando você termina de trabalhar, alguém tentando te vender alguma coisa. Aí ele fala aqui, né? Faço tudo para chegar no primeiro lugar, que eu nem sei onde é, mas deve ser melhor do que aqui, né? Esse desprendimento do momento, do agora, da sua vivência, te tirar do seu lugar para você ficar mais servil, né? Mas, cara, isso é uma coisa que eu penso com muita frequência, até no campo do âmbito educacional. Como a gente prepara seres humanos no sistema educacional, que tá sempre enganando as crianças com a promessa de que vai ser melhor amanhã. Então, assim, tipo, é aquela coisa, tipo, da quarta série, tu quer ser da quinta série. Que na quinta série tem mais liberdade, o recreio é maior e é melhor, e tu acha que no segundo grau é melhor ainda, porque aí tu vai começar a poder sair sozinho, e a faculdade então, meu irmão, festinha, e tu vai ser livre, e nunca é melhor, vai só ficando cada vez mais responsabilidade, peso, cobrança. Então a gente fica enganando as crianças, enganando todo mundo assim, para poder alimentar essa lógica que precisa formar gente para ser vendedor e comprador de produto, velho. Vamos então para a próxima faixa, Coração Burro, né? O nome dela já fala do que... já diz bem do que ela tá falando. Eu acho uma faixa tão moderna, mas tão moderna, que eu consigo ver o Beck ou o Blur tocando essa música, sabe? Eu imaginei um Gorillaz brasileiro e que no meio ia entrar o Gabriel Pensador fazendo rap, sabe? Uma versão brasileira de Gorillaz, assim, tipo os Macacos Tião, sabe? É uma versão nacional dos Gorillaz. Dos Gorillaz. E assim, essa letra aqui me lembra, apesar de ser bem simples, me lembra o meu tio Gui, que tem uma frase muito boa que ele fala que todo apaixonado é burro. Um abraço pro meu tio Gui, né? E é isso aí, coração burro. Cara, então meu coração é estúpido, porque eu tô sempre apaixonado, cara, assim, tipo... Segundo teu tio Gui, eu seria um grande otário, assim, mas é bom demais você amar. Não, mas depois eu te apresento o tio Gui, mas ele fala o apaixonado burro com carinho, e ele explica isso. É um apaixonado como nosso amigo. É bom, fica burro é bom demais. Exato, fica cego por amor. Inclusive, um abraço pro cara que mais amou na minha vida, que é o nosso amigo Vavá. Vavá tinha um coração sempre disposto a amar, era impressionante. Ainda tem, Vavá continua um romântico, Vavá agora tá namorando uma prima minha, cara. É verdade? Tá no mó love, assim. Vavá, eu falo pra ele, Vavá, saudade do Vavá, velho. O Vavá é muito massa. Vavá, você tem que estar escutando tem que estar escutando esse episódio e tem que chegar até aqui pra ouvir sua homenagem. Eu te amo, Vavá. Se Vavá tem uma referência a você em algum podcast. Você vai ter que lançar. Em algum episódio, nem nesse, em algum episódio da série, em algum momento, Vavá, neguinho vai se rasgar em elogio pra você, cara. Vai falar que te ama. Tu vai até se emocionar, moleque. Vai lá, Vavá, você lembra quando acabava o desenho da She-Ra e você tinha que ficar procurando o Geninho, né? Eu acho que o Geninho é uma mentira. Eu nunca achei ele, eu só achava no final. Eu acho que ele nem tava lá. Cara, mas assim, essa faixa aí, Coração Burro, habemos Lula Queiroguismo, velho. Esse que é o swing do Lula Queiroga. Que o Lenine, essa é o baixo, a guitarra no contra, essa batida, esse swing no contra, cara, que é uma parada que me contagia, velho. Eu fico assim, eu me perturba isso, cara. Isso me perturba, cara. É interessante isso. Isso é a marca, é a assinatura do Lula Queiroga, velho, assim, da música dele, sabe? Assim, eu acho que nasceu dessa simbiose, talvez, dele com o Lenine ou alguma coisa assim, né? Mas, assim, eu vejo esse elemento muito mais presente nos discos dele até do que nos discos do Lenine. Essa coisa swingada, assim, que é um swing único, que eu não escuto mais em artista nenhum, assim, que é uma coisa própria deles, sabe? De algum jeito particular. Eu queria conseguir parar, assim, fazer uma análise rítmica, né? Pra analisar a particularidade disso, o que é que dá essa identidade, né? Mas, cara, eu vou te contar uma coisa, Daniel. Esse lance de análise rítmica, isso me lembra uma história muito interessante, velho. Eu fui gravar, cara, um disco, né, da Antinoite, primeiro álbum e tal. E, assim, eu compus algumas
algumas linhas rítmicas ali que até hoje eu não consegui entender qual era a contagem direito, assim, até hoje eu não entendi. E eu compus num momento, assim, tipo, de loucura, né? E aí, quando a gente foi gravar, a gente queria colocar isso num BPM e tal. Meu irmão, a gente ficou, assim, umas 4 horas no ensaio, ouvindo a música e tentando definir se era um compasso 8/10 ou se era... Porque tinha um cromatismo ali e tal. No final, cara, assim, tipo, ninguém entendeu porra nenhuma qual que era. Até hoje a gente não sabe. É o ritmo louco, assim, mas o lance do entender o ritmo, cara, eu acho que às vezes, cara, te leva pra um lance muito mental, né? Que pra mim ritmo é uma coisa que eu tenho dificuldade, cara, numa compreensão, por mais que eu seja das exatas, assim, numa compreensão matemática racional, assim, quando eu vou explicar ritmo, por exemplo, né, pra minha namorada, que eu tô ensinando ela a tocar o ukulele, eu tenho dificuldade, cara, de falar. Eu fico assim, gata, dança, sente, balança a cabeça que ele vai vir naturalmente no seu corpo, porque o ritmo é um lance tá no corpo, tá ligado? Né? Muito mais do que a mente entra nos padrão e tal. Eu queria saber de você, assim, o que você sente, velho, com essa levada rítmica, assim, isso parece com o que pra você, do ponto de vista de referência? Porque eu achei tão diferente que eu não consegui relacionar com nada do que eu já tinha ouvido antes em termos rítmicos, sacou? Isso é o que, esse groove? Cara, eu acho esse Super Saiyajin aí, Lula Queiroga, Lenine, uma coisa inexplicável, mano. Eu tento entender e não consigo, sabe? Mas é uma coisa que me deixa eufórico, assim, sabe? Essa batida, eu já tentei, cara, copiar essa batida do Lenine no violão e não consegui de jeito nenhum. Tem muita gente que consegue, né? Mas eu acho que não que nem o Lenine ou que nem aparece nesses discos do Lula Queiroga, sabe? Eu nunca... É porque o ritmo é uma coisa que tem tantas dimensões, porque Exato. O ritmo ele tem a ver com a força que você toca. O ritmo tem a ver com a cadência, né? A acentuação, principalmente, também, né, cara? Que é muito importante, assim. As pausas, como você dá as pausas. O ritmo tem a ver com o que você não toca, que horas que você não toca. Isso. Então, assim, por exemplo, o Jorge Ben, eu tive muita dificuldade de entender ele, porque ele faz uma coisa muito particular, é uma coisa simples, mas é uma coisa muito particular, assim, se você... O ritmo dele, assim, é mais simplificado, por exemplo, do que até o da Bossa Nova, assim, em termos da execução mesmo, mas, assim, a forma dele, a proposta que ele faz com esse ritmo é muito mais complexa. Então, assim, existem outros compositores de bossa nova, porque é uma coisa mais padronizada, mas não existe um outro Jorge Ben. Assim como não existe um outro Lula Queiroga. É uma coisa que não existe. As referências dele, eu acho assim, o Gigola falou assim, porque Recife, cara, pode ser qualquer coisa. Eu nunca conheci assim, um lugar que fosse mais caldeirão de manifestações artísticas do que Pernambuco. Nunca conheci nada que chegasse nem perto, assim, sabe? E é uma coisa local, uma criação de cultura local, porque eu acho, por exemplo, São Paulo e Rio são muito cosmopolitas, né? Até a cultura do samba hoje em dia é muito cosmopolita. Mas em Pernambuco consegue se manter uma vibe local, assim, mesmo com todas essas influências cosmopolitas vindo de fora, uma identidade tão forte, sabe? Uma coisa tão própria, assim, e eu acho que tem a ver com a galera se empolgando com a galera do próprio lugar, assim. Cara, e é um componente, assim, cara, de você, tipo, ter experiência cultural local que te faz entender melhor a coisa, né, velho? Tipo, Sim. Isso é uma coisa muito doida. Você falou do Jorge Ben, cara, e eu fiquei pensando assim, velho, eu já falei sobre isso, né? A minha primeira impressão quando eu vi esse álbum do Lula Queiroga, assim, foi, caralho, eu tô sentindo falta de uma cama harmônica pra eu dar uma descansada, assim. Você pega o Jorge Ben, por exemplo, e o Lula Queiroga, que são caras ritmicamente geniais, assim, cada um do seu jeito, só que o Jorge Ben, ele faz um lance rítmico na mão direita do violão, e aqui na esquerda ele tá fazendo harmonias muito interessantes. Então ele é um ritmo que vem com harmonia. E isso pra mim, pra minha linguagem, assim, é mais fácil de assimilar. E eu morei um tempo no Rio também, eu tenho muitos amigos do Rio, eu vou ao Rio, eu conheço bem o Rio. Então, assim, eu escuto a coisa do Jorge Ben e me remete a um lance cultural local que eu gosto, acho interessante pra caramba, conheço a cidade, tenho uma afinidade com o lance harmônico. Já no caso desse disco do Lula Queiroga, eu sinto que a ênfase rítmica dele é muito no fraseado melódico, você entende? Assim? A gente vai falar agora da faixa que dá o título ao disco, né? Tem juízo, mas não usa. Lenine tá aqui de novo. Eu acho que essa canção ela é um pouco menos dadaísta. Eu adoro usar o dadaísta.
tudo que eu não entendo eu chamo de dadaísmo, né? Então, ela acaba sendo mais crua. E na minha interpretação livre, quando ele diz, se eu olho para o sol é para cegar o juízo, e lembrando que o podcast é para maiores de 18 anos, eu acho que ele tá falando de tomar um docinho, hein? O que vocês acharam? Eu olho pro sol pra cegar o juízo. E assim, tem juízo, mas não usa, né? Então talvez assim, eu que hoje com 36 anos, né? Putz, 36 anos eu tô dropando aqui, cara. Tô muito frito. Meu corpo não dá mais pra isso. Cara, eu acho que o lance é dose, né, Gigolas? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né, cara? Eu acho que claro, tem que ser a exceção, não a regra. É sempre cara, mas isso, agora que você falou, isso aqui é uma viagem lisérgica, mano. Essa música. Pô, ficou muito mais massa a música agora. Foi o que eu entendi. Eu lembrei, a Cachorro Grande tem uma música que ela chama Subir é fácil, difícil é descer. Eu acho que é bem nessa. É o dia seguinte, né? Quando você precisa descer. Quando toda a alegria da sua vida você sente numa única tarde, no dia seguinte talvez você fique meio triste. Cara, é uma viagem lisérgica. Não tem como evitar, nem pra onde correr. Pode recuar ou entrar no clima. Né? Quando ela chegar, vai te convencer que é melhor ficar aqui essa noite. Não queira fugir, velho. Tem que entrar no clima, cara. Você tá ali, tá na chuva pra se molhar, cara, né? Pra se mas eu acho que essa música é muito animada, velho. Essa música deixa feliz, tá ligado? Ele fala, eu olho para o sol pra chegar no juízo. Isso aí é Lula Queiroguismo de novo, mano. Não, e Gigolas realmente vai modificar a luz, né? Tipo... não sei, um docinho, uma balinha, não sei o que é, uma metanfetamina. Gelo... Não, que é isso, Gigolas? Você pare com isso. Não, mas é o Lula Queiroga, não sou eu, cara. Eu tô só interpretando, Não, mas não mistura. Você pode misturar, tipo assim, doce e meta na mesma frase. Assim, não, mas é isso que eu falei. Eu adoro Cocaine do Eric Clapton, mas só adoro a música, então... Não, mas isso aqui, assim, pelo que eu li sobre, parece mais doce. Parece mais doce. Pelo que eu li sobre, entendeu? Pelo que o amigo meu que uma vez usou me disse, eu acho que é mais isso. Parece mais doce. O Lula Queiroga, às vezes ele é old school, quem sabe não é uma pinga com groselha também, que faz na cabeça dele, sabe? Um bombeirinho, né? Pinga com limão. Precisa de muita catuaba, viu, pra cegar o juízo aqui. Cara, e tem esse lance dadaísta, né? Tipo, o lance... Enquanto o gelo derrete, a água tá subindo, essa coisa meio contra a gravidade. O chão sacudindo. Ele tá muito frito, pô. A gente tem juízo, mas não usa. Pô, Gigolo, você é um cara inspirado, mano. Você é um cara... Hoje você tá abrindo meus olhos com esse disco aqui. O Gigolas, o bicho realmente é diferenciado desse menino. Não. Eu acho que quando você vive a situação, você consegue falar melhor. Talvez seja isso. Não é que eu tô inspirado. Meu amigo, quando me contou, rapaz, foi assim... Parecido com isso aqui, velho. O Bellarmino Rock tá falando que tem um tio dele, ele tá contando aqui, tem um tio dele, mas que também, o tio dele, às vezes, né, ele tá curtindo uma onda, mas ele começa a entrar numa espécie de mini síndrome do pânico, ao ver que tá amanhecendo e que vai virar o dia e você passou a noite naquilo e agora já é um outro dia, sabe? Começa a dar aquele faniquito, aquela ressaca moral, sabe? Uhum. E é por isso que eu não bebo álcool, cara. Assim, essa é uma grande vantagem, porque tem essa coisa, né, do álcool deixar as pessoas num estado em que elas não lembram que... Eu nunca tive na minha vida, assim, cara, de psiconauta, assim, uma coisa que eu não lembrei. Nunca aconteceu isso, nada, sacou? E o álcool, que é a droga socialmente mais aceita, pra mim é a mais perigosa de todas, cara. É a mais problemática, é a mais horrível, cara. Eu não bebo uma gota de álcool assim, cara, e não sinto nenhuma falta. Bom, eu faço o podcast tomando uma cervejinha, então você, patrocinador de cerveja que tá escutando, ignore meu amigo Gabriel, meu amigo Caverna, tá? Você pode patrocinar a gente. Eu também, viu? Tô aqui, ó. Mas eu não sou moralista, eu tenho essa vantagem. Eu bebo à vontade e tal. Não, mas álcool é depressivo mesmo, velho. Álcool é depressivo, infelizmente. E não tem que usar aquilo que não te cai bem mesmo, não, né? Como o álcool me faz bem, eu bebo como Opala 87, né? Aqueles a álcool mesmo. Mas... Movido a álcool, como diria Raul Seixas, né, cara? Vamos para a próxima canção, fulana. Um frevo, será que eu posso chamar de frevo? Não tô confundindo? Né? Com sanfona, destaco a sanfona. Só que ele é um frevo pesado. Cara, eu amo essa música, uma das minhas favoritas do disco.
O Daniel, você que é o especialista, vamos ver se no Lula, vamos ver se eu tô falando alguma besteira. Eu entendi É um frevo, Daniel? Não é. Cara, Não, a pergunta não é essa. A pergunta é o seguinte: o eu lírico da canção, ele tá falando sobre fulana que o abandonou, levou parte do corpo dele, agora como ele vai olhar para as paredes. E eu entendo que a crônica, o que faz falta para ele não é nem a pessoa em si, que ele até a chama de fulana, mas é o quanto ela faz parte da vida dele, quanto virou uma coisa motora, manual. Agora ele não tem mais um braço, ele fala, né? Levou um pedaço do meu braço. É aquilo que passou um lance totalmente de dependência, não é amor, né? E eu acho que ele traduz muito nas camadas que ele vai usar na canção. Eu sempre falo sobre Eleanor Rigby, que é uma obra-prima dos Beatles, mas como aquela canção me faz mal, como a letra dela, não só a letra, mas as camadas que... É só uma orquestra e a voz do Paul McCartney, né? Essa canção. E como ela me bate fundo, e essa canção tem um pouco disso. Eu acho que ele conseguiu construir camadas densas, cinzas, de tristeza. E agora que eu vou dizer pra minha casa, pras paredes, apago a luz e vou me acostumando a respirar na escuridão, assim. É o estágio mesmo né? Que é um luto, né, mano? Todo mundo que é bem vivido, que já rolezou bem nessa vida, já sentiu isso daí legal, teve que aprender a respirar na escuridão, assim. Então acho que essa imagem, assim, ela é meio que universal, assim. Eu acho, assim, que é um luto, né, cara? É como se fosse um luto, assim. Você volta pra sua casa pra sua ausência, você fecha o olho pra dentro da sua ausência. Quando uma pessoa vai embora, te abandona, ou ela se vai, né? Ela deixa várias ausências dentro de você, né? Vários pedaços vazios na sua casa, pedaços vazios dentro de você. E eu acho que ele tá meio que prestando uma satisfação para esses pedaços vazios com essa música, né? Uma música sobre esses vazios que ficam, né? E como as coisas são de repente, né? Os rompimentos raramente são uma coisa assim explicada, processual, gradual. Rompimentos são bruscos, né? Então assim, aí é como se você fosse assaltada, como se alguém tivesse roubado alguma coisa de você, né? É a minha melodia favorita do disco, a minha linha melódica. Tem uma harmonia sensacional ali no início, eu achei, que acompanha uma linha melódica linda. E no fundo tem um acordeon meio que fazendo um bandoneon, assim, fazendo meio que um Piazzolla no fundo, assim. Me lembrou muito o Piazzolla, esse tango moderno, assim, sabe? Então, assim, uma balada. E quando entra o baixo, cara, o baixo é diferencial nesse disco. O baixo, ele sempre dá o tom, velho. Eu não sei se é o próprio Yuri Queiroga, que é sobrinho dele, que produziu junto com ele o disco que toca baixo, porque ele é um puta instrumentista, né? Mas, assim, o baixo nesse disco é muito marcante, assim. Quando entra, cara, me dá, assim, uma comoção, uma coisa linda, assim, quando entra aquela parte, aquela apaga a luz, né? E entra aquele baixo fazendo aquela linha, velho. É o cara mergulhando ali, né? Assim, ele saindo do sofrimento, ele mergulhando no dia a dia, nas coisas, né? Eu acho essa música uma das melhores músicas do disco, assim, sabe? Cara, e é muito interessante, assim, tipo... cara, assim, eu vou ser bem sincero, assim, eu não tô conseguindo ainda nesse disco ter um discernimento muito claro das especificidades de arranjo de música pra música, assim. E assim, você fala do baixo, por exemplo, eu não consigo lembrar quando que é esse baixo, porque eu ouvindo, eu fiquei tão, assim, distraído por outros elementos que eu não consegui separar na minha cabeça meu entendimento dos diferentes pedaços, assim, saca? Eu não sei se é uma questão de mix, de arranjo, de construção, assim, porque a questão rítmica foi tão mais, caralho, chama tanta atenção, né, essa coisa rítmica, que pra mim é difícil sacar, às vezes, os detalhes melódicos e harmônicos também. Mas o bom desse debate é que a próxima vez que for escutar esse disco, eu já vou escutar com outra percepção, né? Claro, eu também, com certeza. Com certeza. Isso é muito massa, na real. Não, tá, é legal, cara. E agora a gente vai falar sobre Barulho da Gota, uma canção com Geraldo Maia, né? Lembra muito os Barbatuques, né? Brincando ali com os ruídos, com os sons. Tem um quê de Zé Cabaleiro, eu achei também. Eu acho uma canção minimalista que fala sobre as pequenas coisas que a gente vai reparando, e ele tenta meio que replicar com as camadas sonoras os barulhinhos dessas pequenas coisas, sejam com instrumentos, sejam com gestos. E eu destaco o belíssimo trabalho do contrabaixo nessa canção aqui. O contrabaixo nesse disco é incrível, mano. E outro sampler, nesse ponto do disco pra frente, começa a comer mais solto, assim. Mas tem muito mais sampler, eu acho, na minha interpretação, pelo menos. O sampleamento começa a se destacar mais, começa a ter um papel mais central nas músicas, né?
E eu acho que essa música é uma das melhores letras do disco, assim, porque pra mim ela fala como as coisas grandiosas do mundo à sua volta tem que passar no filtro da sua percepção para você entender. Como você precisa criar uma versão sua das coisas que estão à sua volta para você entender, né? Sim. Então, assim, como que o mundo, para ir para dentro de você, ele passa por dentro do filtro das suas sensibilidades, entendeu? Então, isso é uma redução, mas não necessariamente uma reinterpretação, né? Você faz o mundo caber dentro de você, sabe? Exato. Eu briso demais com a letra dessa música, né? Tipo assim, então para você sentir melhor, a interpretação é um exercício, né? É uma vivência, então você tem que viver aquilo, né? Então, se a poeira cegou, fecha os olhos para ouvir melhor. Escuta o barulho da gota do orvalho, trará amanhã. A gota do orvalho trará amanhã. Olha só, velho. Cara, é incrível essa letra, velho. E a primeira frase é muito boa, né, cara? A Via Láctea cabe dentro de uma dúvida, assim. Na verdade, eu escolhi esse disco por sua causa, cara, velho. Porque as letras lembravam muito de você, velho. Tá ligado? Não, cara, e assim, eu adorei as letras, e é o que eu te falei, cara, que doideira isso. Como que a gente, não estando acostumado a uma linguagem, não consegue captar, às vezes, isso, assim, né? E a sua interpretação, Daniel, é muito legal, assim, né? De você ter que, tipo, usar a sua experiência como um recurso para processar o seu entendimento do que é o mundo, assim. E que para um ser consciente, né? A gente usa muito esse recurso, principalmente no campo da construção do discurso científico, de querer tentar descrever um mundo assim que tipo seja ontologicamente absoluto, que independa da experiência assim, né, humana, um mundo em que tem um tempo que existe independente de alguém para experienciar a mudança, por exemplo, saca? E quando chega no campo da consciência, né, o tanto que a experiência passa a ser tipo a coisa mais importante que tem, assim, muito mais do que a sua construção lógica, racional, do que é o mundo, né? A sua experiência é tudo que você tem, velho. Não, e ele critica o consumismo também, né? Come sem fome, dorme sem sono, e o ciúme vai aonde você for, né? Então, assim, Capibaribe cabe dentro de uma lágrima. Nossa, é muito linda essa letra, cara. E quando ele fala, escuta o barulho da gota, orvalho trará amanhã. Nossa, como que é muito mais o sol nascer, a sua experiência do amanhecer, não é só o sol nascendo, isso, né? Cara, e qualquer um que já acampou sabe, né, velho, assim, disso, né? E assim, esse lance do orvalho, só um parênteses, uma vez eu fui acampar sozinho, cara, lá em Campinas. Eu tinha essas piras, de vez em quando eu falava, irmão, eu vou viajar sozinho, aí ia, assim. Era sempre uma loucura as minhas trips solitárias lá. Um dia eu fui pra Brotas, véio, sozinho, comprei uma barraca, fiquei 4 dias acampando lá, doideira. E eu ficava, tipo, anotando, assim, tipo, as minhas percepções como um homem da cidade, do que era o campo e tal. E eu peguei meu telefone uma hora e eu anotei assim, o orvalho é quando a nuvem desce pro chão. Porque tá dentro de uma nuvem, assim, saca? Tipo, mas né? Boa. Assim, a nuvem tá aqui comigo. Em vez de você subir, a nuvem desceu, assim, essa percepção de ascender sem sair do lugar, assim, só de estar na natureza. Você, tipo assim, eu tô dentro de uma nuvem, cara, e eu tô aqui. Mas tem a ver com o lance da Terra girando, o tempo e tal. E realmente é muito louco como você pega uma frase, assim, na questão poética, você lança essa frase e quem olha, assim, vai interpretar de vários jeitos diferentes, assim. Passando para a próxima faixa, Geusa, para mim um dos momentos altos do disco, né? Ele vai falar aqui sobre a Geusa, a personagem da crônica. A gente entende que ela é uma faz-tudo, é uma secretária do lar, é uma babá, é uma cozinheira. Recife tem um abismo social muito gigante, como muitas capitais do Nordeste, né? Então você não tem aquela classe média, você tem muito rico e muito pobre, né? Então acaba virando cultural tudo que ele vai citar na letra, né? Cara, até tem a classe média, assim, mas realmente tem um preconceito de classe muito absurdo, entendeu? Assim, o classe média já é um rico, né? É um novo rico. Mas, cara, essa música é a maior crônica de Recife, assim, desse disco, eu acho, sabe? Porque você chega lá, observa muito isso, que os ricos, eles estão querendo comodificar a cidade. Assim, eles estão querendo se apropriar da cidade de um jeito muito violento, eles estão querendo descaracterizar o centro do Recife. É um dos principais polos culturais do país, né? Onde a gente tem uma mistura de classe ali, uma mistura de elementos culturais totalmente diferentes que geram essa riqueza, né? E eles estão querendo construir um monte de prédio na orla lá, tapando a vista de todo mundo, né? Porque eles querem comodificar a vista, eles querem botar um preço na vista do mar. E aí você vê aquela galera entrando naqueles prédios,
as babás, as empregadas domésticas, tudo de uniformezinho, sabe? Porque tem a regra de civilidade dos ricos lá para eles se distinguirem das outras classes. É uma coisa muito bizarra, absurda, sabe? Assim, essa elite recipente está tentando se apropriar das pessoas, está tentando botar um preço nas pessoas, está tentando botar um preço no mar, está tentando botar um preço na rua, sabe? Nação Zumbi foi um dos maiores fenômenos que eu já vi de rompimento de barreira de classe na minha vida, assim, tá ligado? Você vai no show da Nação Zumbi no Carnaval, é uma apoteose cultural generalizada, sabe? Tanto a pessoa que mora no morro, quanto a pessoa de classe média, quanto a pessoa... tipo assim, é um momento ali, cara, de catarse coletiva, sabe? Assim, a elite recifense, ela não gosta disso. Ela quer botar um preço, ela quer botar um muro, ela quer criar uma barreira, sabe? Tem muita dessa coisa, como aqui em Brasília tem também disso, de preconceito de classe, mas eu acho que Recife é uma cidade muito mais interessante do ponto de vista cultural, assim, dessa cultura viva, dessa interação, do que aqui. Então lá eles estão querendo acabar com isso. Aqui eles acabaram já, né? A cidade nasceu comodificada já. Mas lá eles estão querendo acabar com isso, sabe? Eles estão querendo botar um preço. E a gente lembra que pouco menos de um ano, a gente teve aquele caso em Recife do menino Miguel, que foi trabalhar com a mãe, que era secretária do lar, era empregada doméstica de uma família rica, de um prefeito, que eu não entendo por que o prefeito não mora na cidade que ele é prefeito, né? Mas enfim, que ela descuidou, fez questão de não prestar atenção no menino, ele caiu do 9º andar, o menino é Miguel, né? Faz a questão de falar o nome dele pela lembrança dele. Esse menino ter morrido é ódio de classe puro, assim, sabe? E é bem nessa torre que eles construíram na beira do mar, que tava a visão de todo mundo. De tudo que o Daniel falou, a gente sintetiza e você tem esse resultado. Eu tô chegando só nisso, assim, é óbvio, se você perguntasse pra aquela madame, acho que era Sari o nome dela, não sei nem porque eu lembro, né? Acho que eu fiquei muito bravo na época, né? Sari, você com o menino, não quero que ele morra, mas é isso, tem um valor diferente, porque ele é de outra classe da dela, pra ela não faz atropelar um cachorrinho de rua, sabe? Ah, que pena, entrou no carro, foi embora, aconteceu, sabe? E a saudade fica acabando dele a vida inteira. É a comodificação das vidas, né? Bota um preço em cada vida aí, qual é a vida aqui? O cachorro vale tanto, o filho de criança pobre vale tanto. A vida do meu filho, não. A vida do meu filho não tem preço. Não, exato. Tanto que, assim, ela não pôde... Enfim, eu não vou prosseguir se não tem raiva, mas lembrando que, assim, ela não conseguiu na pandemia ficar sem o auxílio da secretária do lar e sem a manicure, porque foi o que aconteceu, né? E no horário que a manicure fazia as unhas dela, a mãe do Miguel teve que descer para passear com a cachorrinha, porque você tem um pet, você não pode nem fazer isso, né? Que levar e cagar lá embaixo. Você delega para alguém, né? Nem isso do seu pet você fala. Mas assim, lógico, gente, tem passeador, tem creche, minhas cachorras eu deixo em creche quando preciso, não é isso. Mas tá numa pandemia, ela tá em casa, porque ela não pode descer com o cachorro, entendeu? Exatamente. É um absurdo de todos os anos você ver essa história, né? Sim. Uma pena que é uma música tão alegre, mas eu gosto dessas canções, né? Eu já falei pra vocês. Ela tem camadas alegres pra falar de uma coisa triste. Ela lembra quando ele fala que... E assim, a personagem, a Geusa, ela cozinha, ela limpa, ela cuida do bebê, sabe? Aquilo que você... o que você é? Você trabalha na minha casa. É isso, né? E ela faz tudo. E é aquele meme que tem, assim, né? Que eles pegaram um depoimento real de alguém que a patroa mandou a empregada cozinhar o dia inteiro um jantar grande. Quando ela terminou 7 da noite, eles falaram, não, é seu aniversário, você cozinhou porque a gente fez um jantar pra você. É bem essa crônica escrota, assim, sabe? Mas enfim, gente, a gente acha que alongou demais a tristeza. A Caverna vem com uma opinião mais alegre aí. Faz esse favor, amigão. Não, cara, assim, pior que não tem muita opinião alegre. Você tava falando que tava pensando só nessa questão, né? De como não tem, né? Tá foda, amigo, isso aí. Não, como a gente, tipo, nesse lance de almejar, assim, ascender na vida, ter um certo status social, assim, talvez no intuito de ter uma vida confortável, a gente vai ficando, assim, um ser humano menos completo, né? Tipo, você não pode, cara, assim, passear com teu dog, assim, você não pode lavar uma louça, você não pode cozinhar um prato, você não sabe fazer porra nenhuma, tá ligado? Porque tudo alguém faz pra você.
Aí você não sabe fazer porra nenhuma mesmo, você vira uma pessoa incapaz pra lidar com a vida, né? Que é uma coisa que eu acho que assim, é nociva pro ser humano como um todo, nessa questão de classe, assim, né? Eu vou dar meu exemplo, assim, eu sou professor universitário, assim, eu sou, cara, eu tenho um problema sério, que é uma frustração por não saber cozinhar, sabe? Então, às vezes eu me alimento mal, então eu me sinto incapaz pra lidar com questões práticas da vida. E aí, beleza, assim, eu também não tenho, o tempo é limitado, eu tenho que preparar aula, corrigir prova, pensar em pesquisa e tal. Eu adoraria que tivesse alguém que fizesse minha comida, por exemplo. Assim, eu não tenho aqui em casa, eu faço, me viro e tal, né? Mas assim, porque eu acho que seria melhor que eu fosse um cara mais completo e soubesse cozinhar e soubesse. Eu acho que seria importante que eu, como ser humano, soubesse me manter. Tivesse uma vida, tá ligado? E que a gente tivesse uma vida comunitária em vez de ter uma vida de classe, sabe? Que você você tem contato com seu vizinho, que você tem um aprendizado na vivência. Né? E um ajuda o outro com o que sabe fazer de melhor também, cara, né? Tipo, se tivesse uma pessoa cozinhar na sua casa, sabe? Que a mesma pessoa que você vai na casa dela cozinhar, ia ser a melhor relação possível, entendeu? Né? É o que falta, assim, é o lance do bem viver, né? É uma vida para além do consumo, do comprar, é a vida do conviver, né? A gente tá muito longe desse contexto, assim, de possibilidade de vida em comunidade, assim. A gente vive, tipo assim, num mundo globalizado, com um monte de culturas conflitantes, disputando espaço, assim. No fundo, toda guerra que separa os seres humanos uns dos outros é uma guerra cultural, um querendo impor sua cultura sobre o outro. As culturas locais são massacradas, assim, por uma lógica mercadológica de você, tipo, todo mundo no Brasil ouve sertanejo universitário, e foda-se, assim, se isso faz parte ou não da minha tradição, da minha história, da minha cultura, né? Essa massificação para vender muita coisa, isso vai massacrando as culturas locais, o sentimento de comunidade, de pertencimento, e a gente vive numa sociedade que todo mundo quer ter muito dinheiro, quer ter muitos prazeres, quer ter muito benefício, e acaba pagando como consequência disso, com um sentimento de ter medo do outro. Todo mundo um com medo do outro. Por isso que eu vou fazer uma recomendação agora do canal do meu amigo Thiago Ávila. Ele fala sobre bem viver, velho. A gente tem que entrar mais nessa filosofia do bem viver, eu acho. Uma das coisas que tem mais me completado, assim, em termos de perspectiva de futuro ultimamente, sabe? Então vamos para a próxima canção, Melhor Que Eu Sou, uma canção que ele gravou aqui o Felipe S, que eu gosto muito. Eu gosto muito de Mombojó, uma banda indie de Pernambuco. Indie só para dizer que eles, sei lá onde eles se encaixariam num festival, mas também não é indie, enfim, né? Eu gosto muito de como eles vão buscar uma forma indie de cantar, assim. O Mombojó sempre foi legal, porque eles nunca... E a gente sabe que tem banda que faz isso, muito por ordem da gravadora, de produtor, mas esconder o sotaque e disfarçar o sotaque, né? E o Mombojó não faz isso, e não seria diferente nessa música, né? Destaco aqui belo trabalho de teclados, sintetizadores e percussão na música. Vou também destacar uma frase que eu gosto bastante, que diz: eu sei que fica mais fácil você gostar de mim quando eu não estou. Eu lembro do meu último relacionamento, que já não existia, já era uma barata morta com Detefon mostrando sinais de vida para tentar levantar, mas que quando a gente estava longe, rolavam uns pequenos relâmpagozinhos de saudade, e mesmo um não aguentando mais olhar para a cara do outro, uma conversa. Enfim, no WhatsApp a gente funcionava melhor do que pessoalmente essa época. Cara, porque você é livre pra fantasiar, né, cara? Então na sua fantasia tudo é melhor, assim, né? E a grande dificuldade do ser humano, assim, é ele conseguir, tipo, viver na concretude da realidade, aceitar a realidade, abraçar a realidade, aprender a amar a realidade. Então a gente fica o tempo inteiro fantasiando, cria inimigo imaginário, cria inimigo real. Então a fantasia tem esse caráter, assim, e nas relações isso é muito claro, né? Você fala assim, né? Fica mais fácil você gostar de mim quando eu não estou. Isso, cara, não é só você não, Gigolas. Isso daí, cara, é muita gente. Eu acho que, assim, existe uma transcendência no seu entendimento do amor quando você aprende a amar os defeitos de uma pessoa, assim, saca, velho? E a saudade, ela traz uma ilusão. Vamos parafrasear aqui Legião Urbana, né? Mas mudaram as estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu, tá tudo assim, tão diferente. A saudade, a distância, o espaço, ele é otimista, ele faz que você faça planos, que você viaje. E às vezes a química, cara, aí a gente já parafraseia a Legião de novo, química. Mas não nesse conceito, mas assim, a química, às vezes, o Chaves ser um piripaque, sabe?
Tipo, ela brocha, né? Assim. Cara, e eu vou te falar, esse lance da química, assim, é uma brisa, cara. Tipo, eu tava, assim, uma vez eu li em algum lugar, ouvi, não lembro, assim, dessa coisa da palavra, né? Tipo, sexo, né? Tipo, que tem esse prefixo sex, né? Que tem a ver um pouco, assim, com essa numerologia do número 6, assim. E aí, numa brisa mais esotérica, assim, né? A conclusão que eu tive, assim, nessa época, acho que foi até com a minha terapeuta nessa época, era dessa coisa, tipo, dos 3 pontos que formam o amor completo, né? Essa conexão entre a questão mental, do coração e a parte sexual mesmo, que tem a ver mais com a química do corpo, assim, e são 3 pontos de cada ser humano, então na junção dos 2 viram 6, né, o sexo, o 6, o sexo, né, que envolve 3 camadas, assim, de conexão para acontecer, a química, a questão ideativa da fantasia, se você cabe na fantasia do outro, é massa demais também, você fantasiar com a sua própria amada, né, e se o corpo também tá indo bem, as ideias também, é o melhor dos mundos. Mas geralmente, cara, assim, a gente não tem muito controle sobre essas questões todas ao longo da vida. A gente nenhum vai passando por relações que às vezes tu tem uma conexão mental cabulosa, mas não tem a conexão sexual, ou a conexão do coração, você vê como um irmão aquela pessoa, mas não tem, né? E assim, aí nisso fica aquela coisa de você se apegar a uma fantasia, porque te vem nessa ideia do amor romântico, que te vendem como uma salvação para a alegria eterna, desde os filmes da Disney até todo o teu rolê, assim, de condicionamento cultural, né? E aí você acha que vai ser feliz quando tiver um amor romântico. Eu me identifico muito com essa música aí. Ela foi minha favorita durante muito tempo, essa música aqui. Porque eu tenho essa fala comigo, assim... Eu tenho essa fala comigo. Eu acho que quando as pessoas vão me conhecendo mais profundamente, tipo assim, eu acho, é uma fala estranha, porque eu acho que a minha primeira impressão é ruim, e depois a minha impressão, ela é muito maior do que a segunda impressão é muito maior do que eu realmente sou. Mas que impressão? A impressão que você acha que os outros têm de você? Esse lance de meio normal, meio louco, entendeu? Que é um pouco fascinante, assim. Eu acho que eu tenho, sabe? Essa coisa. Tu é totalmente louco, né? Meio normal, tu tá sendo... Ele fala... Bom, tu é totalmente doido e eu também tô no mesmo nível. E aí eu tenho muito medo da rotina, assim, desse conhecimento do dia a dia, dessa coisa. Eu sempre tive muito medo, assim, nas minhas relações. Até hoje eu tenho, assim, um pouco... Da normalidade? Assim, medo da normalidade? Eu também, cara. De revelar os seus defeitos, os seus hábitos, né, os seus vícios. Eu sempre tive um pouco dessa fobia, assim. Eu acho que essa letra descreve exatamente, assim, quando você está apaixonado, tem aquela balanceamento ideal de normal e louco, né, e que depois vai se perdendo, né. Aí, tem vezes que eu não quero que isso se perca, sabe? Assim, eu queria que essa imagem fosse preservada em algumas pessoas, sabe? Sim. Tipo assim... Cara, mas isso é uma egotrip sua cabulosa, né? Isso é ego total. Mas é uma ego, imagem, assim, que eu acho massa. O apego. Eu queria, assim, eu tenho apego a essa imagem, assim, tá? Cara, e pior que é a tua cara mesmo, Daniel, assim, te conhecendo há muito tempo, cara, você me falando isso, eu entendo, assim, pelas coisas que a gente... Eu acho isso muito legal, assim, porque, cara, é nessa interpretação lírica que a gente vê as personalidades de cada um ali, né, como elas levam interpretações que são muito diferentes, assim, né, tipo, esse lance de você ter esse desejo de que a imagem que o outro tenha de você se preserve de um jeito, o controle sobre a imagem que o outro tem de você. Mas, assim, não de todo mundo, porque é solitário, entendeu? Porque é solitário, mas assim, sim, queria manter, assim... Mas isso é no mundo, algumas pessoas assim. me olhassem assim ainda, entendeu? Assim, meio normal, meio louco. Sim! Cara, mas todo mundo tem isso, todo mundo tem ego, todo mundo tem essa porra, essa é a verdade, assim, saca? Mas assim... Eu não sei, quando me colocam desse jeito, assim, cara, as palavras imagem e fantasia, o meu ego tem muita dificuldade de contra-argumentar. Ele dá uma calada, ele fica mais caladinho, pelo menos o meu, tá ligado? Por isso que eu acho massa tu ver, tipo, uns vídeos assim, velho, desses malucos, assim, que promovem a dissolução do ego, né, tipo o Krishnamurti, porque esses caras têm um discurso, assim, que fazem com que a gente meio que olhe 2 vezes, né, pra essa coisa que a gente tem, assim, que é um gasto gigantesco de energia emocional, de tensão o tempo inteiro, por conta da imagem que vai estar na cabeça de outra pessoa do que eu sou. Eu não sou nem a imagem que eu projeto e nem a que ela vai pegar. Eu não sou nada disso, assim. Enfim, tô brisando aqui, foi mal agora. Não, mas a gente, já que a gente tá falando de otimismo, essa próxima canção, Um Belo Estranho Dia de Amanhã... Que nome bom, né, cara? É um belíssimo nome, é muito bom. Belo Estranho Dia de Amanhã, tipo... Eu acho ela muito interessante, principalmente a crônica, né, que ele conta. Amanhece um dia em que tudo meio que perdeu sentido, né? Os políticos estão calados, os jornais estão em brancos, os motoristas não sabem para onde ir, mas aí depois
É legal isso. Conforme ele vai contando a historinha da música, percebe que ele tá fazendo uma declaração de amor. E ele tá falando sobre o tempo, que quando ele tá com a pessoa, tudo isso acontece. Foda-se o mundo, sabe? Essa bolha que eu tô junto com você, esse momento feliz, assim. Aliás, a partir de agora, pra mim o disco fica bem mais otimista. Ele vai descendo bem mais otimista aqui até o final. Mas calma que talvez Daniel te aponte na outra direção. Opa! Daniel, o que você tem a falar sobre isso? Engraçado que eu conheci essa música pela Roberta Sá. A Roberta Sá tem uma versão dessa música, eu só fui saber, acho que no primeiro disco dela, eu só fui saber que era uma canção do Lula Queiroga um tempo depois, né? E eu acho legal dessa música, assim, porque é, de novo, assim, é um saco, né? Quando você só quer ficar de boa com a pessoa, né? Com um amigo seu, com um namorado, com um familiar, qualquer coisa, sabe? E aí fica um monte de gente cobrando um monte de coisa, saca? E isso acontece muito hoje em dia, saca? Tipo assim, ainda mais hoje que a gente ficou viciado em celular, em dopamina, em notificação... A gente tá lá com a pessoa e tá olhando o celular o tempo todo. Isso é horrível, sabe? É muito louco, né, cara? Assim, é muito louco mesmo. Porque aquele momento é único, é mágico, sabe? O momento que você tá com a pessoa que você tem afeto é um momento mágico ali, né? E a gente não consegue mais se dedicar totalmente. Então ele fala assim, para tudo, pelo amor de Deus, né? Só quero tempo pra gente ficar junto, né? Isso me lembra muito, cara, tipo, um livro do Freud chamado Mal-Estar na Civilização, né? Que ele fala muito sobre essa questão, assim, de que a civilização, para ela poder funcionar... Eu acho louco porque, assim, o Gigolas fala assim, o Caverna, que é um cara de exatas, assim, no começo eu tô falando de Freud, Nietzsche. Hoje eu não me acho de área nenhuma, eu sou um doidão, cara. Eu gosto de ler, de brisar e de pensar. Mas eu li esse livro do Freud, né? E eu acho interessante, cara, que ele fala bem isso, assim, que para a civilização poder, tipo, funcionar nos moldes em que ela funciona, ela teve que dar um jeito de dar uma castrada no amor romântico, porque esse momento de comunhão com outro ser humano, ele é tão, assim, profundo, que é como se naquela conexão o resto do mundo deixa de fazer sentido ou não precisa mais de você. Então você não precisa mais cooperar com o mundo, porque você já encontrou uma fonte de prazer. Eu não vou falar se tá certo ou se tá errado e tal, porque eu não tenho, assim, nem competência pra isso, mas me lembrou essa ideia. Vamos falar agora sobre Manga, Graviola e Hortelã. Mais uma canção moderna. Eu mais uma vez consigo imaginar o Damon Albarn, né, o vocalista do Blur, cantando isso aqui. Acho que ia cair bem, né? E mais uma vez, essa é a canção mais uma vez. E mais uma vez eu vou destacar o belíssimo trabalho de contrabaixo. Sensacional também. Cara, eu fiquei curioso, a gente falando do baixo e tal. Quantos instrumentos tem nesse disco? Quantos músicos? É uma galera cara, grande, e assim, tipo... E é o sampler comendo solto também, mano. Porque tem muita coisa, assim, eu não consigo identificar o que tem essa ali. segunda metade do disco é o sampler comendo solto, assim. E tem bateria, tem guitarra, tem contrabaixo. Mas eu acho que o contrabaixo, ele se destaca, sabe? Porque ele tem uma linguagem muito próxima, ele tem uma língua muito própria, contrabaixista desse disco aí, que eu não consegui descobrir quem é, né? Mas esse é mais um exemplo de Lula queiroguismo, aquele swing particular, sabe? É exatamente isso. Essa música, pra mim, é uma música poesia musical, assim, mano, sabe? É tapa na orelha mesmo, assim, sabe? E como o Gigola falou, o disco vai ficando mais leve, né? Porque é um disco muito longo também, na verdade, né? É um disco longo, né? Ele é um disco grande, assim, tipo... Aí é difícil, é que nem o Gigola falou, é difícil a bola não cair, a peteca não cair uma hora, o ritmo. Sim. Disco com 14 faixas é difícil isso não acontecer. Mas, em contraponto a isso, Meus Pés, a próxima canção, eu gostei muito, eu gosto muito dessa música. Um dos destaques do disco pra mim. Primeiro porque ela é a canção talvez mais soul do disco, né? Ela tem uns metais, ou samples de metais que sejam, né? Uma cozinha muito de soul, apesar do Lula declamar. E segundo, porque ele vai usar, eu nunca tinha visto ninguém fazer isso, assim, troféu Mamonas Assassinas, pela metáfora. Toda vez que a gente tem uma metáfora boa aqui, troféu Mamonas Assassinas, mas porque o cara vai falar dos pés dele, mas na verdade ele tá falando do coração, né, do sentimento. Então, meus pés, se quiser, levanta, vão atrás de você e vão te perseguir, mas ali ele tá falando de uma coisa muito mais espiritual do que o pé mesmo. Eu achei isso muito legal. Cara, e essa coisa, né, cara, tipo, do livre-arbítrio, né, que é uma questão filosófica séria, assim, né, meus pés têm vontade
própria, assim, a gente tá sempre se movendo pelo mundo, assim, né? Mas qual é o motor, velho? É só uma questão de sobrevivência? Então por que a gente ama? Por que a gente faz arte? Por que a gente faz música, poesia? Dá pra você existir como um ser vivo sem fazer poesia, mas você faz, cara, e você faz música, você chora, você emociona, e faz filme, faz arte, assim, né? Porque parece que o motor do mundo nunca foi o pé, cara, é o coração humano, né, cara? Cara, eu falo isso como um cientista, cara. Eu tava dando um seminário hoje à tarde, tá, e pra galera da engenharia, né? E me perguntaram sobre a aplicação. Eu falei, cara, eu faço as coisas só pela beleza delas, assim, sabe? Eu não sei se alguém vai usar isso que eu tô fazendo, ou se vai ser útil pro mundo, mas quando eu enxergo beleza, assim, eu quero resolver esse problema aqui. Existe uma questão estética, assim, né? Que tá muito também no lance da arte, assim, mas o que eu sinto, tua bússola, como você falou muito bem, Gigosa, é o teu coração, cara. O teu coração que te faz ir atrás da sua paixão, do seu amor, de fazer uma banda. É o que move o mundo, assim, é o que faz um cientista querer investigar as coisas, tá ligado? Eu acho que a mente liberta a gente. Eu acho que o Gigola foi brilhante aí de novo, cara. O Gigola hoje tá pegando fogo. O Gigolas é um gênio. O Gigola tá pegando fogo, rapaz. Ainda bem que não tem ninguém perto dele, porque ele tá pegando fogo. He's on fire. Vocês primeiro me chamam pra jantar, né? Não é fácil assim. A gente vai falar agora dessa belíssima canção, Agora Corre. Agora corra. Agora corra, perdão. Agora corra. Agora corre, agora corra, agora corre, né? Um axé. É uma das canções mais pesadas do disco, eu acho. Até porque o disco não tem muito peso, né? Então ela é uma mais pesada, eu acho. Aqui você escuta bem a cozinha, baixo, bateria. E vou destacar um riff de guitarra que simples, porém bem presente na faixa. O que vocês acharam dela? Talvez a canção mais rock and roll do álbum? Cara, eu quero falar uma coisa dessa música. Só vou falar uma coisa musical dessa música. Fale uma coisa musical da música. Que é a minha guitarra favorita do disco. Acho que é a música mais James Brown do disco pra mim. Uau! Eu acho a guitarra, assim, o contrabaixo, né, pra variar, muito bom, mas, cara, a guitarra dessa música é muito funkeada, muito, assim, gostei muito, assim, e ela tem uma vibe meio frenética, assim, né, eu acho que fala um pouco da sociedade também, sabe? Ela tem o joystick do seu coração. E como é que esse cara consegue fazer a métrica, né, velho? É muita palavra, é muita frase, é muito riff, mas é da escola Tom Zé. Da escola Tom Zé de métrica. Mas o Tom Zé, ele tem mais harmonia, eu acho que é mais... É menos coisa no fundo, assim, é difícil tu... Não, mas pera, a gente falou que ele é da escola Tom Zé, não professor na escola Tom Zé, ele só frequenta. Ele musicalmente é outra criatura, musicalmente ele é outra criatura. E o Tom Zé tem muitas fases também, né, que assim, eu tô pensando assim nos álbuns mais do início dos anos 70, mas ele tem umas loucuras experimental também cheia de excesso e frase, barulhos e sempre. O Tom Zé tem muita coisa mesmo, né, tipo assim, o que sou eu, assim, mas enfim, como é que o cara consegue pôr tanta palavra e com sentido no meio de um arranjo com tanta informação, assim, saca? Tipo, deve ter uma cabeça muito, muito louca, velho. É isso, assim, eu acho que a cabeça desse cara funciona a 1000 por hora, entendeu? Ele consegue ver o mundo em várias camadas e pensar nelas ao mesmo tempo, simultaneamente. É minha impressão também. Eu gosto muito dessa vibe James Brown, dessa música, assim, sabe? Que ela tem um swing, assim. E nem é Lula Queiroguismo essa, não. Essa aí é mais James Brown mesmo. Massa demais. Eu tô ansioso pra gente falar sobre a última, porque tem nome de Isaac Newton na letra aqui. Já tô achando que vai ter uma brisa longa, assim. Mas ainda tem... Tem Tectopop antes. Vamos pra ela agora. Que é a que eu menos gosto no disco, né? Mas olha, eu vou falar uma coisa sobre ela. Ela tem essa passagem dela ser uma música maluca e virar uma fanfarra no meio. Hoje eu tô cheio das comparações, né? Mas eu consegui ver o saudoso Júpiter Maçã executando essa canção aqui. É a cara do Júpiter Maçã ir pra uma marchinha no meio da música. Mas assim, você falando, tipo assim, do Júpiter Maçã, eu fiquei com vontade de ouvir de novo, porque é outro cara que tinha uma cabeça interessantíssima, assim, né, musicalmente falando, em termos de arranjo e tal. Eu acho ele um gênio, o Júpiter Maçã, assim, saca? Naquele... Aliás, tá pra sair eu acho que sai mês que vem, um documentário dele, que foi o pessoal da equipe dele, da família, o que sobrou de herança, que levantou
pra fazer, não teve apoio, não teve... Tomara que seja uma coisa mais assim, cara, tipo, mais feliz, porque aqui, cara, eu falo dele, eu fico triste, assim, saca? Do Júpiter Maçã, cara, o Júpiter Maçã é uma pessoa triste, né? Ele talvez o Júpiter Apple fosse feliz, quem ele foi no meio do caminho, né? Mas o Maçã, e com o TNT, e com o Cachorro Louco, e o Cascaveletes, e todas as bandas que ele, enfim. Mas eu acho que a música, talvez, ela é tão a pior do disco, que a gente falou mais do Júpiter passando do que da música, né? Não, mas eu acho que ela tem um lance de... Pra sacar. Ela tem um lance de percepção também, sabe? Eu acho que essa música é sobre uma pessoa tentando se encontrar num mundo cheio de informação, sabe? Que eu acho que é o tema central, que é a espinha dorsal desse disco. Isso que eu ia falar. O disco inteiro tem essa coisa que você falou, Daniel. O disco inteiro, né? Eu acho que tem uma parte da letra que é genial, que ele fala que vai buscar abrigo num abrigo nuclear. Quando eu sair já vai ser outro dia, outra vida para recomeçar. Tipo assim, overdose de normalidade. O cara tá tendo uma overdose de normalidade. Que dá um senso de perda de identidade também, né? E eu acho assim que o refrão ele é muito cativante também. Raio, não cai duas vezes no mesmo lugar. E é a música mais recitada, assim, que ele tá jogando mais a real de todo o disco, assim, né? Sabe, que ele tá lá, que tá assumindo o Lula Queiroga poeta, né? Nem é o Lula Queiroguismo, assim, já é o Lula Queiroga poeta. Eu vou recitar essa música inteira, foda-se. Então a gente parte pra última agora. O nosso Caverna tava ansioso por ela. Mega Zen. Engraçado, é a que mais me lembra o Caverna mesmo. Né? Não sei, e é a minha música favorita também do disco. Ô, Daniel, você já teve umas 4 favoritas aí, hein, as outras eu falei, essa é uma das minhas favoritas. Uma das. Agora essa é a favorita. Essa é a favorita. E eu acho sensacional você dar o título de Mega Zen, você vai citar um guru, e você faz uma canção de prisão americana, né, com aquele violão de aço e o slide, e você consegue ver o Johnny Cash tocando isso, né? Eu atirei no xerife Manny e bebi o seu sangue preso. Johnny Cash tocando essa canção naquele Live and Prison, né? Aquele disco que ele fez na cadeia, né? Muito bom. Não, é que ultimamente, cara, eu tô tentando meditar, tá ligado? Ultimamente. Com essa música? Essa música me lembra, eu fico lembrando dessa música toda vez que eu tô meditando, tentando meditar, né? Eu não sei qual é a barreira que existe entre o meditar e o não meditar. É você parar de querer entender o que é então, desse jeito, assim, e ficar o tempo inteiro. Eu não sei. Se tem a barreira, você não tá meditando. Será que eu tô? Esse anseio por querer estar num estado é teu ego, né? Não, assim, mas na hora eu não fico assim, não. Será que eu tô? Na hora eu tento não fazer isso que você falou pra não fazer. É quando eu te perguntei. Mas calma aí. Não fique me obedecendo, não. Questione a autoridade. Eu não entendo nada de meditação, então eu segui a sua inspiração. Eu sou muito ansioso pra meditar, então... Inclusive foi essa música, ouvindo essa música eu falei, eu vou tentar meditar, entendeu? Eu acho que essa música é sobre meditação. Que ele fala que a lei de Isaac Newton é uma superstição, mas ele não tá dizendo isso de verdade, né? Ele tá falando sobre as barreiras da mente, né? Sabe? Como a mente pode viajar, como a mente pode ir pra lugares diferentes, sabe? É uma coisa que me toca muito, sabe? Eu queria aprender a libertar a minha mente, sabe? E promover essa integração mente-corpo, né? Que é a parada da meditação, que ele fala que acelerando nas asas do pulsar de cada músculo do seu coração, você pode decolar e visitar parentes no Nepal, amigos no Japão, só na vibração. Cara, é incrível essa música, velho. Cara, e essa parte especificamente, né? Acelerando as asas no pulsar de cada músculo do seu coração, porque o coração, ele é um elemento chave na meditação que te puxa pra presença, porque ele tem um ritmo. Esse lance de prestar atenção no ritmo do coração é um recurso para você voltar a olhar pro corpo e lembrar que você tem um corpo, assim. Eu tava esses dias meditando, cara, e essa coisa do coração, assim, me veio de uma maneira tão forte, assim. Eu assim, tava conscientemente testando diferentes modos de respiração, assim, saca? Porque eu muitas vezes uso a meditação como um laboratório, eu sou um cientista. Então, assim, eu não posso querer não ser cientista, eu já sou, cara, assim. E esse gasto de energia para fugir tanto, assim, de algo que você já é há muito tempo,
é uma coisa que dificulta a meditação, que tem muito a ver com aceitação, sabe, velho? Então eu tava olhando pro meu corpo como um cientista, como um laboratório, e comecei a conscientemente testar, se eu respirar assim, o que vai acontecer? E ficava um tempo respirando do mesmo jeito, né? Pela barriga ou pelo nariz e tal. Teve uma hora que eu percebi, cara, que o coração, ele tava, tipo assim, respondendo aos meus padrões respiratórios, sabe? Ou seja, eu tava conseguindo controlar como ele tava batendo, velho, em algum nível. Pela respiração, não por ele. Eu percebi que esse padrão de respiração fazia ele bater assim. Aí testei outro padrão, fazia ele bater assim. Eu falei, caralho, eu consigo controlar como meu coração vai bater pela respiração. E aí quando eu falei, caralho, eu consigo, foi o insight. E o insight foi a mente. E aí ele disparou na hora o coração. Pela percepção de que eu tinha conseguido controlar ele. Eu falei, ih, caralho, não consigo mais. Porque quando eu acho que consigo, eu fico empolgado, aí ele acelera. Mas aí, beleza. É porque o lance da meditação é sempre uma cebola, que você, tipo, sai de uma camada e tem outra, velho. Aí sai de uma caverna, tem outra caverna, né? Mas tem um caminho ali, né, que você vai indo, assim, que envolve, eu acho que uma integração completa do ser, assim, né? E é legal, porque ele fala no começo, né, tipo, do monge e da lei de Isaac Newton, assim, da ideia da ciência como essa coisa ultra racional, assim, que para meditação, né, tipo, é só uma ilusão, a ilusão de Maia do budismo, a ilusão da mente. A mente está sempre nesse lance do apego, da aversão, do desejo. Para os budistas é um pouco o que eles chamam da ilusão de Maia, assim, né? Essa ilusão da separatividade entre as coisas. Que, novamente, lembra quem? Jorge Benjor, né? Sempre todo podcast aqui, ele tem que aparecer esse cara. Isso é importante, já falei. Essa ideia do que está no alto, do que está embaixo, essa separatividade, isso é uma ilusão da cabeça. É um bocado de matéria aqui orgânica, de átomo, né? Como é que a ciência explica o pensamento? Ah, é sinapse, é conexão elétrica, é elétron. Isso quer dizer nada. Quer dizer, porra nenhuma. O elétron, ele não anda porque ele tá a fim de andar, ele segue uma lei, cara. As equações de Maxwell, do eletromagnetismo, determinam como ele vai se mexer, velho. E então, assim, você é um apunhado de conclusões das leis do cosmos. Eu acho que às vezes a galera se perde achando que a ciência quer explicar tudo. Não quer. A ciência só quer explicar o que é explicável, mano. Isso. O que é mensurável, observável. Isso, né? Ela tem o rolê dela, a linguagem ela não vem pra cagar no rolê de quem quer meditar, velho. Não veio, de forma alguma. Ela pode ser usada como um recurso metodológico pra você meditar também, cara. Os budistas têm muito essa coisa de você questionar tudo, assim. Cara, os porque eu vou te analisar como que assim, isso que eu fico puta, a galera achando que a ciência que vai dar autoridade pra alguma coisa. Não, a ciência ela é um modelo explicativo, né? Que ela reconhece os seus próprios limites, né? A galera não, porque analisaram que o movimento dos olhos dos monges, quando eles estavam... Ai, meu irmão, não devia nem ter gastado dinheiro com isso, caralho. Deixa o monge lá, Daniel. Sabe o que precisa provar que meditação é boa? Porque, sabe, isso é a vida do cara lá, velho. Já me chamaram, já me chamaram para 3 bancas da UNB que eu não pude participar porque não era professor universitário. O que quer dizer isso, mano? Eu fiz doutorado com todo mundo, tá? Eu fiz... E mesmo assim, se tem um cara, pô, eu tô lá na minha banca, por exemplo, a Simone, ela entendia do meu tema, né? Uma Simone, amiga minha, entendia do meu tema muito mais do que algumas pessoas estavam na minha banca até, sabe, assim, especificamente. Por que ela não pode participar da minha banca? Porque ela não tem doutorado? Se ela tem conhecimento notório sobre aquilo que eu tô falando, sabe, se foi aprovado pela banca, por que não? Eu vou te falar o seguinte, cara, a grande parte, assim, das regras vigentes nas instituições públicas, assim, grande parte das regras vigentes, elas não estão a serviço do conhecimento em si, estão ao serviço, assim, do ego mesmo, de quem faz parte do jogo, quem define as regras, assim, eu já vi muito professor universitário incomodado de ver que tinham, sei lá, caras que não eram professores em banca, cara, sendo sincero, banca de trabalho final, que pra mim, velho, aí não pode ter aqui um cara porque o bicho não é professor, mas o cara, então assim, no fundo é porque o cara quer se sentir diferente dos outros, ele quer pegar aquele título dele de doutor e falar, eu sou mais importante. Não, eu só queria deixar uma coisa bem clara, dar um recado pros bolsominizinhos, se tiver algum escutando a gente, que medicina é ciência, viu, filho? Tá? Medicina é ciência. Massa, ciência é massa. Medicina é ciência, viu, filho? Toma vacina. Não fica escutando bosta aí de cara falando que é gripezinha, que é o caralho, que não sei o quê. Sabe? A ciência tem sua função na sociedade, que é de validação, né, de conhecimento científico. E medicina é conhecimento científico, sabe? Não fica escutando a porra do seu tio do Zap ou do seu vizinho do caralho. Escuta consenso. E nem é aquele médico bolsominion que quer causar. Não, é consenso científico. A gente tá vivendo, e isso se manifesta muito no lance dos Minions, uma espécie de um ressentimento coletivo para com as pessoas que estão
produzindo atividades do intelecto. É um ressentimento, tá ligado? Assim, que eu sinto contra a própria inteligência. É aquela coisa do choque de cultura. Eu sou contra a inteligência, que o Rogerinho Lugar fala, que eu acho engraçadíssimo, assim. É um pouco isso, eu sou contra a inteligência. É um pouco isso mesmo, só que o cara é contra a inteligência, porque é coisa de gente arrogante. Também existe uma parcela de culpa também nos acadêmicos também, que elitizaram demais o conhecimento e afastaram ele da sociedade, que é do ego. Eu tô no rolê de querer integrar e divulgar ciência pra quem não sabe de ciência, e foda-se, porque mesmo que você desperte um interesse numa criança de hoje em dia em querer ser cientista, no futuro pode ser um grande cientista. Você tem que, né, motivar a sair da universidade para a população, mas a ciência é uma ferramenta maravilhosa, incrível, linda, é uma conquista da espécie humana. Temos que usar a ciência. E todo dia, a ciência todo dia tá trabalhando, diferente do... Tempo inteiro. Diferente do Bolsonaro. Diferente do Bolsonaro. E se questionando, né? E se questionando, de si mesmo, e caralho. É isso aí. Exatamente, como diria o professor Girafales, só os idiotas têm certeza de tudo. Tem certeza, professor? Absoluta. Ou Sócrates, né? Sócrates também disse a mesma coisa com outras palavras. Eu prefiro a versão do Girafales. O Girafales é melhor, Mas o Girafales também tem um dia que diz assim, mas pra gente encerrar com chave de ouro, o Girafales que diz, né, o professor o Seu Madruga, após uma bagunça, me diga uma coisa, e você aguenta isso todos os dias e todos os recreios também. Por quê? Porque eles são as crianças e eles são o futuro da nação. Tudo bem que Seu Madruga manda, eles são o futuro da nação, já vi que nossa seleção vai perder de novo. Não é bem isso, mas Cara, eu acho aí o Girafales diz, Seu Madruga, uma nação não é feita de futebolistas. Professor, é o que eu sempre digo, a gente precisa de um técnico para ganhar a Copa, né? Mas enfim, terminamos aqui o nosso Lula Queiroga, né? Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. A gente vai dar nossa dica final, nossa indicação de disco, né? Hoje a gente vai indicar artistas pernambucanos, né? Discos pernambucanos para você escutar. A ordem de hoje vai ser definida por um amigo que a gente citou aqui. Quem mora mais perto do Vavá vai ser o primeiro a falar. Sou eu. Eba. Obrigado, Vavá. Já tem 2 easter eggs pro Vavá procurar. Ele vai ter que escutar até o fim. Tá lascado, Vavá. Eu te amo, Vavá. Boa, Vavá, amigão. Ganhei aqui. Cara, eu vou indicar, assim, nessa temática, assim, um disco do Cordel do Fogo Encantado, O Palhaço do Circo Sem Futuro, que eu ouvia muito esse disco nos idos de 2002, assim. Numa época, cara, em que, assim, eu não sei qual era o fenômeno que tava acontecendo, em que frequentemente tinha muitos shows do Cordel aqui em Brasília. Eu cansei de um show do Cordel do Fogo Encantado, Ação Zumbi aqui em Brasília, e eram sempre shows incríveis, assim, com muita energia, muita percussão. E na época eu era aquele roqueiro chato e eu curtia Cordel. Eu falava, por que eu curto Cordel? Eu não conseguia entender direito, assim, dava um nó na minha cabeça, assim, porque era fora da minha linguagem, assim, mas eu não sei. Tinha essa energia do rock and roll e tal, né? Inclusive eu acho que tem participação do Lirinha, não tem nesse disco do Tem 2 faixas, Então, assim, é a minha recomendação de música incrível nessa temática que eu tenho pra dar pra vocês. Agora você vai ser o último, Gigolas, porque tocaram que mora mais longe do Vavá. Então sim, agora Daniel, E até quando eu morava em Brasília, eu era que morava mais longe também, então... Do Vavá? Gente, eu vou recomendar o Lula, né? Porque eu já falei do Aboiando a Vaca Mecânica aqui, então não vou recomendar esse, né? Eu já falei. Mas o que eu vou recomendar dele aqui é o Baque Solto, que é um disco de 1983, se eu não me engano, que foi o lançamento dele e do Lenine, é o primeiro disco dele do Lenine, é um disco conjunto dos dois. E é um disco espetacular, é um disco que não fez sucesso, mas que talvez seja o melhor disco do Lenine e o melhor disco do Lula Queiroga ao mesmo tempo. E eu, por fim, que moro a mais de 1.000 quilômetros de distância do Vavá... Esse critério é muito bom. Eu vou indicar o segundo disco do Mombojó, a banda que a gente falou do Felipe S., que participou do disco do Lula, né? Disco de 2006 chamado Homem Espuma. Pra mim, se você quer começar a escutar Mombojó, começa por esse disco, mesmo ele sendo o segundo, que ele é quase uma coletânea. Não que o primeiro disco, nem o que o Mombojó fez depois seja ruim, mas nesse disco você vai encontrar o melhor deles. O Homem Espuma, 14 faixas, talvez seja um número cabalístico lá de Pernambuco. É isso aí, pessoal. Escutem Mombojó. Arro!
Valeu, galera. Boa noite. Obrigado, Caverna. Obrigado, Daniel. Mais uma. Eu ia falar o dia da semana, mas não sei quando o povo vai ouvir. Então, mais uma ótima noite com vocês. Foi um prazer estar aqui. Obrigado, Belarmino Rock. Hoje não trabalhou tanto. Belarmino não trabalhou muito hoje. Não. Tava aqui no WhatsApp falando. Não achou? Não, tá com uma namorada nova, chama Adelaide. Tava aqui trocando mensagem com ela. Coitado. É tanta piada interna, velho, que esses ouvintes vão ter que ouvir nesse rolê, né, velho? Os bichos perdidaços, assim, Adelaide, caralho, esse bicho tá dando pala de rir. Não, mas... a menor ideia do que é. Mas não se esqueça que o Hermes e o Renato era puro humor interno, né? Fez um puta sucesso, né? É isso aí, velho. Galera, gratidão demais, foi um prazer, assim, foi lindo, é sempre bom falar de música com vocês, obrigado. Estamos de volta aí quando você viu. Um abraço. Um abraço.